Boa tarde, quase noite. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Terceiro ano, participando do Papo do Ano. Essa comunidade maravilhosa que envolve empreendedoras, mulheres que têm os seus próprios negócios, mulheres que têm o empreendedorismo nas suas próprias carreiras, nas suas empresas. Meu nome é Elaine Silva, a Manu me descreveu aí, eu tenho 26 anos que eu trabalho na Rede Gazeta e eu sou muito feliz e muito orgulhosa de ter sido a primeira mulher a ser editora-chefe em 90 anos de jornal. Hoje a gente está com 97, mas quando tinha 91 eu assumi. Numa profissão que é uma profissão que tem muitas mulheres, então poderia ser diferente, mas tem poucas mulheres que chegam a cargos de liderança. Então eu estou muito orgulhosa de estar aqui novamente representando a Rede Gazeta e representando o Todas Elas. O Todas Elas é um projeto que surgiu em 2020, a partir de lideranças da própria redação, lideranças femininas, jornalistas, que se indignavam em ter que cobrir quase diariamente situações de violência e de feminicídio no nosso Estado. Era uma coisa que nos preocupava e ainda nos preocupa muito, mas a gente queria entender, porque naquela época era um cenário pior ainda, por que os homens capixabas ou que estavam morando aqui vindo de outros estados eram tão violentos. E a gente queria mudar também a forma da gente tratar esses assuntos, até na linguagem da gente publicar matérias. Mas também a gente tinha uma ambição maior, que é uma ambição que hoje está se concretizando aqui e nos eventos que a gente participa. De ser um canal de comunicação efetivamente com as mulheres, lutando pela igualdade de gênero, lutando pelo fim da violência contra a mulher. Essa marca está fazendo 5 anos agora, fez em setembro. A gente começou, na verdade, a divulgar em janeiro de 2020, mas foi em setembro que a gente criou a marca, e eu queria exibir um vídeo que a gente das coisas que a gente já fez esse ano, e eu estou muito feliz por estar sendo um ano tão bom de conexões com todas as mulheres. Pode rodar. O projeto Todas Elas completa 5 anos com uma rede de apoio para mulheres na luta contra a violência e pela igualdade de gênero. É mais que um canal de informações do site A Gazeta. Somos conexão por meio de eventos e trocas importantes do universo feminino. Somos potência, dando voz a mulheres que inspiram outras mulheres. Somos impacto, jogando luz a histórias tristes em busca de soluções. Somos proximidade, criando um grande elo entre mulheres para que ninguém solte a mão de ninguém. Nessa jornada já contamos muitas histórias, reunimos centenas de mulheres e fizemos essa marca ser reconhecida pelos capixabas. Sempre será por uma sociedade mais igual, sem violência, com justiça. Sempre será por todas nós, por todas elas. Obrigada. Tem muitas carinhas que vocês viram aqui que estão aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder contar a história de mulheres maravilhosas e mulheres que fazem a diferença na vida de outras mulheres. Hoje eu não trabalho só com diversidade na parte de Todas Elas, eu fiz até uma transição de carreira, eu deixei de ser editora-chefe, como eu falei antes, e agora eu estou na gerência de produto da Gazeta. Um desafio para mim também. Esse papo que a gente vai fazer agora é muito interessante para a minha vida, inclusive, doutoras Fernanda, Janice, porque a gente vai envelhecendo, a gente tem medo quando a gente é nova, a gente tem medo quando a gente tem filho, a gente tem medo quando a gente é promovido. Aquela síndrome da impostora fica na nossa cabeça, muitas vezes, fazendo a gente querer desistir. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje representando tantas mulheres, nessa diversidade, mulheres que sofreram em algum momento, mulheres que têm desafios e mulheres que querem respostas e que querem ajuda, apoio. Querem contar com outras mulheres. Então, eu estou muito feliz. Nós vamos começar, gente. Nós vamos fazer... as duas vão falar um pouco e depois a gente vai abrir para vocês, porque eu tenho certeza que saúde mental é uma temática que vai ter muitas perguntas.
Nós vamos começar com a doutora Fernanda. Ela vai trazer um pouquinho para a gente dessa questão toda da saúde mental e empreendedorismo, e depois a gente vai para a doutora Janice. Obrigada e vamos lá. Nem sei se é boa tarde, boa noite, boa noite. Então, deixa eu ver como é que passa aqui. Aqui aponta. Aqui. Então, eu vou me apresentar, vou iniciar me apresentando. Eu sou psiquiatra, eu sou médica, né, de formação pela UFES. Sou psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência pelo Instituto Municipal Felipe Pinel. Mas a minha área de atuação sempre foi na infância mesmo e na adolescência. Não atuo como psiquiatra geral em consultório há bastante tempo, desde que eu voltei, na verdade, da residência, por opção. Eu sou médica psiquiatra da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica, junto à Gerência de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde, desde 2010. Sou atual presidente da BENEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria da Infância e profissionais afins, aqui do capítulo do Espírito Santo. Faço parte da BENEP Nacional também. E aí começa um pouco a minha história com relação a empreendedorismo, a mundo corporativo. Começa meados de 2019, 2020, quando surge a ideia de uns amigos de montar um serviço direcionado para atendimento de crianças com atraso no neurodesenvolvimento. O mais conhecido acaba sendo o transtorno do espectro do autismo, e hoje eu sou diretora clínica, sou responsável técnica desse serviço, que já começou em 2021, e já estamos aí com 4 anos e com 6 unidades. E depois, ano passado, 2024, eu começo, faço aí, de fato, um empreendimento meu, que é o Instituto Sinergia, que promove avaliações. A grande ideia, a grande sacada é fazer avaliação interdisciplinar, com finalidade diagnóstica, no caso, dos diferentes tipos aí de transtornos mentais e transtornos do neurodesenvolvimento, de 0 a 100 anos. E a diferença está justamente no fato de ter a figura do médico junto com o neuropsicólogo, junto com o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, justamente por acreditar na potência e na necessidade da interdisciplinaridade. Então, vamos nós. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre essa mente aí que empreende, os desafios, as estratégias para a saúde mental da mulher contemporânea. Eu não falei, mas eu sou mãe de 2 crianças, de um pet, e eu acho que essa figura ela ilustra bem o que somos nós na fila do pão. De um lado computadores, tablets, do outro cachorro, 3 filhos e uma agenda cheia de compromissos e pouco tempo para cuidar de si, muitas vezes. Então, o que acontece? A gente sai aí de um modelo, de um conceito de saúde que era muito voltado para a ausência de doença, que é o considerado modelo biomédico, e a gente passa para esse modelo atual, padronizado pela Organização Mundial de Saúde em 1948, mas que até hoje vem muito na nossa cabeça, O conceito de saúde da não está com a. Mas enfim, vamos lá. O conceito atual de saúde, ele passa então de ausência de doença para o conceito de o bem-estar físico, mental e social. Isso desde 1948, imagina. E ainda é super atual e muito desafiador, porque o conceito de bem-estar físico vai englobar justamente, além da ausência de doença, a capacidade funcional, nutrição adequada, higiene, cuidado com a saúde. E isso tudo vai requerer hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, uma atividade física regular, descanso adequado e, principalmente, os cuidados preventivos, que é uma perspectiva muito atual.
O bem-estar mental vai envolver exatamente a saúde psicológica e emocional, justamente para que a gente consiga ter a capacidade de lidar com todas essas pressões, se adaptar à mudança, ter autoconhecimento, autoestima, estabelecer relacionamentos saudáveis. Isso tudo associado ao bem-estar social, que é justamente a capacidade de interagir, se relacionar com outras pessoas, sociedade, enfim. Saúde mental realmente é um capital humano que hoje é insubstituível, hoje e sempre, mas de maneira especial, falando hoje, né, é um capital humano insubstituível, porque ele acaba sendo a mola propulsora para que os outros tipos de bem-estar também aconteçam ou se perpetuem. Se eu perguntar aqui, por esse conceito pelo conceito aí da OMS mais atualizado, que engloba bem-estar físico, mental e social, quem aqui levanta a mão e diz que tem uma saúde em dia? Pois... Pois é, eu acho que a gente sai de uma ausência de doença, mas a gente cai numa cilada, porque a gente sai de uma ausência de doença e cai numa cilada justamente porque é muita responsabilidade ter isso tudo e conseguir conciliar isso tudo, né? E sermos ainda produtivas, porque precisamos ser, muitas vezes, e as mulheres hoje ocupam esse protagonismo no que diz respeito a ser também provedoras, né? Provedoras de renda, provedoras de bem-estar físico, mental, social, para a família toda. Então, não basta cuidar de si, tem que cuidar de muita gente, né? Então, vamos lá. Então, assim, por que a gente tem que falar de saúde mental, falar de doença psiquiátrica, essa coisa tão apavorante, né? A gente não está falando de algo que tenha uma incidência muito grande em termos de mortalidade, pouco mais de 1% de mortalidade, mas a gente está falando de algo que realmente traz uma incapacidade muito grande. Mais de 12% da incapacitação são decorrentes de doenças mentais. Em países desenvolvidos, a gente chega a mais de 23%. Das 10 principais causas também de incapacitação, 5 delas são transtornos psiquiátricos, né? Eu marquei os principais que acometem mulheres, a depressão, por 13%, alcoolismo acomete mulher, mas também não é o mais comum em mulher, nem a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar e o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente realmente precisa falar e a gente carece de espaços como esse. Parabenizo vocês da organização, por essa possibilidade de falarmos um pouquinho sobre isso. Essas são as manchetes que vêm sendo vinculadas na mídia nos últimos meses, né? Isso aqui é de março. Crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos por transtorno mental. Tá? Afastamentos, então, aí aumentam 134%, crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. Então, a gente sabe que, além de todas as dificuldades do empreendedorismo, a gente tem que lidar ainda e também com essa questão do absenteísmo, que está cada vez maior. Não é uma questão também só de saúde mental, a gente sabe que muitas dificuldades a gente vem enfrentando por conta de uma geração que é muito diferente da nossa. A gente tem uma geração, a geração Z, a geração que ela está ligada, interconectada, ela tem um acesso, ela é nativa, né, digital, ela está conectada, ela sabe tudo de rede social, sabe tudo de fotos e TikToks e vídeos, mas sabe muito pouco o valor da responsabilidade. Então, o que a gente tem? A gente tem empresas lideradas, então, por mulheres, elas acabam tendendo a valorizar mais a diversidade, a responsabilidade social, a sustentabilidade e, principalmente, elas pensam nessa questão de rede de apoio que vai muito além do lucro financeiro. Os dados do Sebrae mostram aí que a gente tem um crescimento exponencial no número de pessoas ali com mulheres no ramo do empreendedorismo. Isso vem crescendo nos últimos 5 anos. 46% do total de empreendedores no Brasil são mulheres, dados de 2024, e é o que eu estava falando, né? 49% das mulheres empreendedoras também são chefes de família.
Esses dados são realmente assim assustadores na potência ali do sexo frágil, do tido sexo frágil, né? E aí você estava falando da síndrome do impostor, Elaine, daí a gente vem exatamente, né? É bem o cenário de mulher, né? Essa coisa da pressão por performance, uma expectativa muito grande em relação a todas as esferas, essa solidão da liderança, né? Porque não tem uma rede mesmo de apoio, muitas vezes. É síndrome do impostor, que é quando você realmente duvida da tua capacidade, não acredita que você vai dar conta daquilo ali, como que eu vou fazer. O perfeccionismo é uma marca da mulher. A mulher tende a buscar ser perfeccionista e tende a buscar a perfeição. A incerteza com relação a incerteza e riscos, né, que é uma coisa que a gente tem que lidar com essas incertezas e é muito complicado. A barreira do gênero, a dificuldade no acesso ao financiamento. Então, assim, na verdade, a gente tem uma coleção de características que realmente fazem um cenário perfeito para transtornos mentais. E a gente vai ver que realmente faz todo sentido, né? Porque a pressão por performance, essa questão da solidão mesmo da liderança, perfeccionismo, são situações que realmente marcam o que a gente chama de medo, e o medo, o medo excessivo é o que nos leva a ter sintomas ali de ansiedade, né? Então, e a paralisia da ansiedade muitas vezes leva à comorbidade da ansiedade junto com o fenômeno da depressão. 42% das empreendedoras brasileiras, elas solicitaram crédito e foram negados, os pedidos em 2023, é muito alto. Então, tem essa barreira ainda dos financiamentos, é mais difícil para a mulher ter um financiamento. E as brasileiras, as mulheres, elas ainda, mesmo sendo empreendedoras, elas gastam pelo menos, em média, 9,6 horas semanais do que os homens nessas atividades, justamente porque tem que dar conta de vários outros afazeres além do próprio negócio, né? Então, como eu falei, aquilo ali a gente está falando da fórmula do sucesso para transtorno mental. Tá? Então, o que seria? Quais seriam os principais? Né? A gente está falando ali da questão do medo, desconforto. Quando a gente fala de ataque de pânico, por exemplo, que é uma coisa muito comum em mulheres, a gente tem um surto de medo, realmente, um desconforto que é totalmente fora do normal e sem, obrigatoriamente, um fator desencadeante que você consiga localizar. Você está vendo a televisão e, de repente, tudo bem, tudo tranquilo, e, de repente, você tem aquela descarga adrenérgica, e daí vem toda aquela reação de luta ou fuga que a gente já meio que conhece, né? De ficar taquicárdica, do coração ficar... quando você tem um medo muito excessivo. Então, geralmente é mais comum no sexo feminino, acaba acontecendo também em crianças, a idade é pequena, mas a idade média para início de sintomas é de 20 a 24 anos. Então, você imagina, se você ter ali 20 a 24 anos, é uma idade extremamente produtiva, né? Então, é bem complicado o impacto disso em termos gerais. A ansiedade generalizada acaba sendo uma ansiedade em que você consegue, de alguma maneira, identificar um fator desencadeante que parece mais aparente, você consegue localizar de fato. Novamente, o sexo feminino aparece aí como 2 vezes mais chance de ter um transtorno de ansiedade. A média de idade, 30 anos, também uma idade muito produtiva, um acometimento ali de 2,9%, praticamente 3% entre os adultos, também é uma quantidade muito alta. E isso vem aumentando, tá? São dados que vêm cada vez mais elevando, de acordo com a sociedade, de acordo com a localização, de acordo com o que a pessoa faz. A gente observa, estatisticamente, é muito mais alto do que só 3% de adultos, né? Quando a gente fala assim, ansiedade, parece que a gente está falando de algo que está muito longe. Só que, assim, ansiedade todos nós temos, né? Uma resposta ansiosa, um comportamento ansioso. Nem tudo é patológico, nem tudo vai requerer intervenção, nem tudo vai requerer, de fato, algum tipo de abordagem. Mas, quando a gente está falando de medos excessivos, mas medos paralisantes, né? O impacto daquele sintoma realmente tem que ser muito grande em vários ambientes para que a conotação seja de um transtorno e não somente de um comportamento ansioso.
Os sintomas depressivos, eles acabam sendo separados de maneira geral, né? Falando bem rapidamente, de acordo com a característica principal, com o cluster, né? Um cluster afetivo acaba sendo aquela questão do humor, que a gente já conhece, por pelo menos 2 semanas, diminuição de interesse, prazer. Aqui vem também a redução acentuada de libido, que também é algo que vai desgastar a relação, muitas vezes conjugal. Enfim, aí acaba com aquele bem-estar também, tanto físico quanto mental, e o cluster cognitivo-comportamental, todas aquelas crenças relacionadas à autoestima, né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, desesperança, pensamentos de morte, as alterações de sono, está no cluster neurovegetativo, muita agitação, até mesmo retardo, sensação de energia, cansaço, enfim, esses são os principais. A depressão também ali é mais comum no sexo feminino. Transtorno afetivo bipolar são as grandes flutuações, as pessoas confundem muito, acham que, não, eu tenho... Tem algumas coisas que viraram tipo adjetivo, né? Não sei quem, ela acorda de um jeito e vai dormir de outro, ela é muito bipolar, né? Não é um adjetivo, mas e também não expressa exatamente o que seria um transtorno afetivo bipolar. As pessoas que sofrem de transtorno afetivo bipolar, elas variam, mas elas variam por pelo menos ali 7 dias. Um quadro de muita energia, uma sensação absurda de muita energia, e depois elas acabam tendo um quadro ali, podem ter ou não um quadro depressivo, né? Então, não é uma qualidade, realmente, não é legal. E, para finalizar, eu queria deixar de novo essa imagem, que eu acho que reflete exatamente toda essa perspectiva, essa complexidade, e por que a gente está adoecendo tanto, né? Por que nós, mulheres, estamos adoecendo tanto, ainda mais em cargos ali de gestão, né, em que a gente precisa ter o cumprimento de metas muito rigorosas, muitas vezes. Além das metas no trabalho, a gente tem as metas pessoais e, principalmente, as metas ali com nossa família, né? Eu deixo aqui, então, eu termino com uma frase que eu gosto muito e que eu acho que me representa, eu acho que representa muito o que a gente está falando aqui, que é justamente: aquilo que não me mata fortalece-me, né? Que é do Nietzsche, e ela traz, eu acho, que essa potência, essa força feminina, justamente para não só ficar firme, mas ficar firme e resiliente e conseguir levar adiante tudo o que almeja. Oi, agora sim. Obrigada, doutora Fernanda. É engraçado que vai passando muitas coisas na cabeça diante dessa fala, desses números. Uma coisa que me chamou muita atenção, já vou passar para a doutora Janice para fazer a sequência para a gente, mas como pode, né? Aos 24, em média de idade, é pânico. Aos 30, em média de idade, é ansiedade. E aos 40 e 50 é depressão. Ou seja, se a gente pensar, todas com mulheres com maior incidência. Início da vida adulta, carreira... Mulher vai muito... até a adolescência, mulher, menino e menina, tem a incidência bem parecida. Quando vem a menstruação, aí a gente sobe para a depressão, sobe para a ansiedade, mas, em compensação, o estrogênio tem um fator ali, parece um fator de proteção contra a esquizofrenia. Então, a gente fica no lucro, vai. De alguma coisa, pelo menos, né? Eu vou falar porque, assim, eu fiquei pensando isso. Entrou na vida adulta, fez faculdade, deu um pânico. Arrumou um emprego, deu um pânico. Depois, eu casei ou não casei, eu viajei, eu vou morar sozinha, eu vou ficar solteira, mas eu tenho que produzir, e dá depressão. E depois, quando você já está assim... Menopausa, gente. Menopausa, que é falta de libido e é muitas dúvidas. Uma palavra que apareceu ali, aquela ansiedade de não saber como vai ser o futuro.
Então, eu acho que perpassa muito mais pelos nossos momentos, os nossos momentos femininos ligados ao hormônio, né? E a gente fala, eu sei que tem homens aqui, mas, por favor, nos entendam, é mais difícil para a gente. E não dá para colocar toda a culpa também na profissão, não dá para colocar toda a culpa no fato de ser empreendedor, né? A gente sabe que transtorno psiquiátrico, de maneira geral, ele é multifatorial. Então, não adianta a gente ficar, é porque é empreendedora, ela está em burnout, ela quer dar conta de tudo, ela é multidesk, ela consegue fazer, consegue acontecer, acha que vai conseguir, ou se acha porque vai conseguir, porque realmente é multifatorial, a gente tem fator genético, a gente tem fator ambiental, a gente tem toda a nossa história, todo o nosso background de informações que a gente foi acumulando ao longo da nossa vida, isso vai realmente acumulando e acontece o que acontece. Mas me passou pela cabeça, assim, né? Até olhando pela minha própria história, eu, graças a Deus, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento mais sério, assim, mas já, lógico, terapia é sempre maravilhoso na nossa vida, mas é isso, muito ligada às fases que a gente vai vivendo, às fases hormonais que a gente vai vivendo também, e como isso tem essa ligação para a gente, né? Bora, doutora Janice, contar um pouquinho da sua história e ensinar um pouquinho para a gente. Obrigada, boa tarde, boa noite, acho que agora já estamos, né? Sou a Janice, queria começar agradecendo pelo convite, a Flávia foi muito gentil, né, ao me chamar, agradecer as pessoas, as mulheres que estão aqui, algumas boas companheiras da Polícia Militar, da Polícia Penal, uma satisfação. Algumas amigas, vou fazer coro com a Josi, que apresentou no painel anterior, que eu também sou de Maruípe, então assim, acho que Maruípe é um bom lugar para produzir mulheres aí que desafiam limites. E dizer da minha satisfação de compor esse painel com a doutora Fernanda, também uma pessoa que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros momentos, e conhecer a Elânica, assim como conhecer tantas de vocês. Então, vamos lá. Eu vou falar de um desafio que Flávia colocou para mim quando ela me convidou. Flávia falou assim, Janice, esse tema da saúde mental, ele foi um dos mais votados nos 2 últimos eventos do Papo do Ano. Então, eu acho que seria interessante você abordar sobre liderança feminina e NR e a sua experiência. Falei, nossa, vamos ser criativas e vamos amarrar isso de algum jeito em 20 minutos. Então, conto com a criatividade para dar um jeito nessa missão. Para começar a falar do que é essa perspectiva de uma saúde mental como uma proteção no ambiente de trabalho, como uma proteção para a nossa vida, eu vou apresentar para vocês um desenho que foi feito por uma trabalhadora de uma das instituições de segurança pública que eu já prestei serviço, e eu achei muito interessante trazer para mostrar para vocês, e para que nós possamos pensar como um dispositivo. E aí, quando uma psicóloga olha esse desenho, a primeira coisa que eu saltei os olhos foi o formato do corpo. Quando a pessoa ela passa a fazer parte de um ambiente de trabalho, ela certamente vai incorporar alguns valores. Para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa se ver ali. A gente precisa compartilhar algo. A partir do momento que a gente se frustra completamente nesse compartilhamento, a gente pode instalar alguns quadros de sofrimento mental. E uma das maneiras de trabalhar isso é exatamente a gente escutando as trabalhadoras, os trabalhadores. Esse desenho, ele fala movimentos que eu também acompanho muito na clínica. Então, eu sou psicóloga, trabalho no consultório, faço uma prática clínica individual, mas nunca individualizada. Também sou empreendedora. Hoje eu organizo e oriento e presto serviço para a empresa junto com a minha equipe de mulheres também, falando exatamente da saúde mental no trabalho. E tenho a honra de ser aí instrutora na Academia de Polícia Militar e na Academia de Polícia Penal, na Polícia Militar já há mais de 13 anos. Então, fiz meu mestrado e meu doutorado estudando saúde mental de policiais militares. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês
Eu não sou militar, não tenho parentes militares, hoje eu tenho várias pessoas que eu tenho carinho, que fazem parte da instituição, mas imagine lá em idos de 2010, uma mulher falando de saúde mental de polícia no universo da psicologia. Vocês já tiveram contato com esse tipo de material, com esse tipo de informação? Na minha época, eu era doida, eu era assim, Janice, como? Por que você vai pensar isso? E a vida tratou de criar um caminho para que eu tivesse. Meu primeiro paciente foi um homem policial, civil, não era militar nem penal, mas ali suscitou em mim um incômodo de olhar para as questões do trabalho vinculadas a esse grupo profissional. Hoje, quando eu presto trabalho para empresas, eu parto muito daquilo que eu aprendi lá atrás, dessa base que me iniciou profissionalmente. E aí, quando eu olho esse desenho, a gente já consegue ver, né? A estrutura do corpo ela é diferente, e algumas coisas que estão escritas ali é saudade de casa, saudade da minha família, do meu filho, tensão, dores, cansaço, preocupação, medo, enjoos matinais e sono. E nós vivemos numa vida tão intensa, eu estava falando ali com a Josi também, como que a gente às vezes se sente viva e gosta de estar em 500 coisas, a gente acha importante também o que a gente faz, e isso faz parte da estrutura do trabalho e da mulher que empreende. Mas, quando a Flávia trouxe para mim, quando ela trouxe para mim o termo liderança, isso me pegou. E eu saí perguntando para todas as mulheres que eu conheço, inclusive a Flávia, o que ela entendia que era liderança. E aí eu vou voltar com vocês um pouco antes da questão do trabalho. A gente pode ter aqui muitas mulheres empreendedoras que estão no mercado de trabalho, mas acredito que também tenhamos mulheres que não estão nesse mercado de trabalho formal, mas que não deixam de exercer a liderança nas suas vidas, né? Com seus vínculos, com as suas famílias, com as suas gerências na igreja. Então, eu queria que essa fala ela fosse escutada, antes de tudo, pelas pessoas que vocês são. Porque se tira da gente o lugar que a gente ocupa no trabalho, os graus que a gente conquistou, o que sobra? Quem é você se eu tiro tudo que você conquistou a partir do trabalho? E ainda assim vai sobrar um tantão de coisas que vai te trazer a dimensão de romper limites na vida. Então, a nossa existência como mulheres, ela é uma existência revolucionária. Ser mulher contemporânea e dar conta daquelas 1000 facetas que a doutora Fernanda apresentou, é a gente fazer uma pequena revolução a cada dia. E, ao mesmo tempo, essa mulher revolucionária, de que luta, que está aqui para aprender, para ampliar o conhecimento. Eu ouvindo a Lucila, Lucila, nossa, eu falei, gente, eu tenho muito que estudar na vida. Você, assim, e você fala, é fácil, gente, é muito fácil. Eu, assim, meu Deus, fácil é fazer avaliação da NR. Então, assim, como conhecer algo também nos amplia, mas a gente é ser humano, e ser humano também cabe um tantão de medo, um tantão, às vezes, de paralisia. E aí, quando a doutora Fernanda pediu para levantar a mão, as duas corajosíssimas aqui na frente fizeram assim e baixaram a mão. O resto, todo mundo riu. Porque a gente se constitui também de algumas grandes e pequenas dramáticas. A gente se constitui de medos, de ansiedades, de estresse. Agora, qual é o ponto que isso descamba para um adoecimento? Sofrer é parte da vida. Sofrer de modo patogênico é algo que precisa de atenção. Então, primeiro eu estou convocando vocês a pensarem como pessoas, para daqui a pouco eu já colocar o ponto do empreendedorismo, do grupo, do trabalho, desse lugar das relações de trabalho na nossa vida. E aí eu apresento uma figura que eu gosto muito de usar. Quando algo acontece, o que realmente acontece, o que eu imagino. Quanto mais petecas a gente tem que equilibrar, mais a gente pode se perder nessa dimensão desse pensamento que nos aprisiona. E eu falo que eu tenho 3 certezas na minha vida. A primeira é que todo mundo tem problema. Problema, gente, uma questão a ser resolvida. E eu acho isso extremamente libertador, porque eu olho para a doutora Fernanda e penso assim, tem problema. Eu olho para a Elaine, tem problema. Todo mundo aqui tem problema.
Agora, o meu problema pode não ser o mesmo da Amanda. O meu problema pode não ser o mesmo da Nájila. O que vai determinar o modo com que eu vou conduzir as minhas questões problemáticas é tudo isso que foi trazido na fala anterior e que tem muito a ver com as falas do painel e do workshop que a Cíntia presenteou, né, a gente nessa tarde, que é a gente dar um olhar para toda essa rede que nos constitui para lidarmos com uma instância muito básica, que é o nosso pensamento. E aí eu falo que seria lindo se a gente passasse na frente dos serviços de saúde mental, primeiro que tivesse serviço de saúde mental. Porque a gente sabe que isso ainda não é uma realidade realmente proposta e colocada em prática pelas políticas, né, as políticas públicas. É um desafio, tá? Porque a gente tem muita gente trabalhando em prol disso. Não dá para a gente também dizer que ninguém está nem aí. Não, a gente está aqui falando disso no evento de liderança feminina. Então, as pessoas estão pensando nesse tema. Porém, ainda existe muito preconceito, muito estereótipo. E se a gente passasse no serviço, se tivesse o serviço, a gente passasse na frente, como tem carro na frente de academia, 6 horas da manhã, a gente mudava esse mundo. Então, eu olho para cada uma de vocês e eu tenho a certeza que nós somos sementes. E se nós entendermos a importância do cuidado em saúde mental na primeira instância, que é com a gente vai conseguir desdobrar isso. Porque a gente só vai falar e sentir aquilo que mora na gente. Se a gente está desregulada, está completamente ansiosa, a gente vai acabar levando isso para as nossas equipes, para os nossos grupos. Minha segunda certeza, todo mundo aqui vai morrer. Mas eu espero que ninguém queira adiantar esse prazo, né? E a terceira coisa é que tudo nessa vida passa. Clichê, só que não é porque passa que não deixa marca. Então, eu vou colocar uma pergunta para que vocês pensem qual é a marca que vocês estão deixando no mundo de acordo com a sua própria saúde mental. A sua saúde mental, a qualidade do seu pensamento, uma pessoa que está adoecida, ela, por vezes, não vai perceber que ela está adoecida, ela vai achar que é normal. Então, quando falaram aqui no início que a gente devia conversar com 4 pessoas, a minha sugestão primeira é que todo mundo tenha uma pessoa de confiança que possa chegar para você e falar assim, olha, eu acho que você está saindo um pouquinho do prumo, está muito ansiosa, ou está embolando muito o que você está trazendo, você é super dinâmica, mas sua colega não é, ou a pessoa ela tem um filho pequeno, ou um filho grande que está dando questões ali. Então, a gente precisa ter alguém de confiança, porque, às vezes, o problema é o nosso próprio pensamento. O nosso pensamento ele pode estar adoecido. Janice, se o meu pensamento não estiver adoecido, o que eu faço? Você pode ser válvula propulsora para fazer com que o pensamento de outras pessoas regule, seja prevenido uma condição de adoecimento. Então, o tema do adoecimento, da saúde mental, das estratégias de proteção, ele é um tema que não dá para a gente voltar, é daqui para frente. E eu acho que sim, o Espírito Santo ele pode despontar em políticas públicas reais e preventivas na dimensão da saúde mental, principalmente no trabalho, que é a bola da vez. Agora, Janice, de onde você parte para dizer isso tudo? De mulheres visionárias. Meus pais foram bem criativos, Janaína, Janete e Janice, né? Dona Zumira, minha mãe é enfermeira, meu pai também foi enfermeiro, e a minha sobrinha Alice, que também é psicóloga, né? Então, hoje, essas são as mulheres que, primeiramente, me colocaram nesse mundo para entender de mundo, e quando eu olho essa foto, eu vejo a minha rede de apoio, isso é um privilégio, eu sei. Tive a satisfação de ter um pai, um homem presente, mas hoje eu quis falar um pouco dessas mulheres que também me constituem. Por quê? Quando nós fazemos um trabalho de saúde mental num ambiente corporativo ou com qualquer uma de vocês, a gente tem que conhecer a história, de onde você parte, o que te faz ser quem você é e não outra coisa. Isso é uma questão de saúde mental. Saúde mental não é só quando a gente tem problema de transtorno e sintoma. Saúde mental é a gente também fazer uma zona de autoconhecimento, porque isso nos dá segurança. Mulheres que cuidam de mulheres é também uma realidade. Não é incomum a gente ver pais idosos, quem cuida? A filha. Tem 7 irmãos, quem cuida? A mulher.
E esse conceito de liderança como uma liderança inspiradora. Então, que cada uma de nós aqui possa inspirar no seu ambiente de vida, não só de trabalho, mas também, porque o trabalho é um lugar que pode produzir vida ou pode produzir processos de mortificação. E o que é saúde mental? Né? Que áreas são essas que a doutora Fernanda falou, que a Janice está trazendo? Saúde mental, me fala se alguém aqui não tem alguma dessas partes. Pensamento, todo mundo pensa, todo mundo se comporta, está todo mundo aqui se comportando de alguma forma. Qualidade das relações, boas ou ruins, ou não dúbias, né, mas que elas podem se alternar, podem ser conflituosas, podem ser estranhas, ou podem ser ali num padrão que a gente compartilha publicamente. Quadros sintomáticos, potencialidades, satisfação na vida, estratégias de enfrentamento, adoecimento e autopercepção. Isso aqui é só um exemplo do que a gente mapeia quando a gente vai fazer um trabalho da ordem da saúde mental. E ali, né? Você está bem? Sim, claro. E por trás ali, tristeza, socorro, raiva, correria. Pessoas que adoecem mentalmente, de acordo com o ambiente que ela está, por vezes ela vai fingir que ela está bem. Tem outra dimensão, que é a pessoa assim, escancarar a todo momento que ela está sempre muito mal. Mas a gente não pode achar que porque a pessoa está trabalhando e rindo, ela está bem. Eu falo que é muito fácil parecer normal. Difícil é a gente viver dentro de si uma qualidade com a nossa estrutura mental e cognitiva. Quando a gente vai falar de saúde mental e essa ordem do feminino, a gente vê que é muito próxima à construção da história da estrutura feminina com a história da loucura. E aí eu trago uma coisa que é bem interessante, que alguém aqui já usou ou ouviu, assim, nossa, mulher histérica. Já ouviram? Né? Agora eu quero saber se alguém aqui já chegou pro marido, pro amigo, pro irmão e falou, ai, que homem histérico. Parece que não cola. Porque a histeria, ela foi trazida, né, hoje a gente já nem usa mais essa terminologia de forma científica, digamos assim, porque ela vem do grego estera, que é útero. Então, as mulheres, elas não são tidas como aquelas, né, conflituosas, estressadas. À toa, isso também é uma construção simbólica, histórica. É por isso que é tão importante que mulheres se cuidem e se previnam. Homens não, homens também, com certeza. Porém, essa chaga de um adoecimento vinculado à estrutura feminina, ela é simbólica e estrutural. É por isso que mulheres na liderança são a válvula propulsora para a gente implementar ações de qualidade preventiva no trabalho. Fatores de risco psicossocial entre mulheres. Quem aí trabalha no ambiente corporativo certamente sabe que até o ano que vem as empresas serão exigidas na implementação de programas que façam aí o mapeamento das condições de fatores de riscos psicossociais. E aí, Janice, como é que isso é feito? Né? Essa é uma grande pergunta que eu tenho recebido, inclusive a minha empresa eu criei sem saber que isso ia acontecer, mirei e acertei sem saber que isso seria uma realidade tão rápida para ser implementada nas empresas. Por exemplo, se eu chego numa empresa e a demanda é de lideranças de mulheres, eu vou lá, vou fazer um estudo prévio do que se tem falando disso e a gente vai aplicar materiais, a gente vai fazer mapeamento e planejamento para a gente atuar de maneira contextualizada. Também funciona assim na terapia, como se fosse uma macroterapia. Não, não é uma macroterapia. A gente vai fazer uma questão de olhar para as relações de trabalho. O que a gente vai avaliar, por exemplo? Competitividade, autocobrança, escutar a realidade dessas mulheres de acordo com sobrecarga de tarefas e funções sociais, mudanças hormonais sem atenção. Então, quando a Elaine fala, sim, isso é uma questão da ordem feminina. E a insegurança é estressora. Por que estressora? Porque existe uma dimensão de insegurança que tem a ver com risco, com aquilo que é incerto. Isso faz parte da vida. Então, não é produzir diagnóstico para tudo enquanto é lugar e não é
A Josi falou no painel dela, não é uma questão de militar, é uma questão que vai ser multado. Gente, se vai ter que fazer, vamos fazer direito. O que eu tenho visto muito aqui no Espírito Santo? As pessoas vendendo uma avaliação simples, uma avaliação psicossocial. Isso não vai dar conta do tamanho do problema que tem que ser enfrentado, porque as pessoas estão adoecendo no trabalho e com o trabalho. A gente passa grande parte do tempo no trabalho. E aí, posso garantir que nós estamos entrando numa nova era para o trabalho. Já estou acabando, tá, Elaine? E essa era, ela vai colocar a saúde mental na centralidade das nossas iniciativas. Para a gente garantir a pauta ESG, a gente precisa cuidar das pessoas que trabalham. A gente precisa cuidar da experiência que a pessoa tem com o trabalho vivo. E a partir desse trabalho, como ela se constitui na vida dela. Então, algumas etapas da avaliação de risco psicossocial, mapeamento, plano de ação, implementação e a posterior avaliação. E o que a gente faz enquanto liderança feminina? Não tem trabalho que se constitua unicamente de uma única pessoa, individualizado. Todo o trabalho, ele depende em alguma medida de uma segunda pessoa, de uma terceira, de uma quarta. É por isso que falar para vocês é falar da experiência da Janice, mas é falar da experiência da Janice em contato com. E o meu ambiente de trabalho, ele se constitui de outras mulheres. Hoje eu coordeno uma disciplina que chama Saúde Mental do Trabalhador Policial Militar. Abre aspas, sempre coloco trabalhador e trabalhadora, policial militar. Na Polícia Militar e na Polícia Penal, eu sou parte da equipe de atenção e promoção à saúde mental do servidor. Por que eu falo isso? Vocês sabiam que as nossas polícias são as primeiras e únicas no Brasil que têm essas disciplinas? A disciplina da PM, eu escrevi. Em 2014, 2017, crise da segurança, foi aprovado. E hoje, ela é constituída de mulheres que são civis. Foi um pedido que eu fiz, que essas professoras, elas não poderiam ser de dentro da instituição. Por quê? Fazer avaliação de risco, falar de saúde mental, se você já tem um vínculo com a pessoa, isso vai ser atravessado, você não vai falar. Você vai guardar, você não vai ser sincero. Então, isso é uma estratégia. Cuidar da nossa saúde mental, cuidar da saúde mental de um grupo, precisa ter profissional habilitado, profissional que sabe manejar e confiança. A gente produzir confiança é algo muito delicado. E dessa maneira, entender saúde mental como uma questão geracional, também produzir um egoísmo da atenção, porque às vezes parece que a gente está errada de se cuidar. Eu tenho várias pacientes que falam isso para mim, mas eu vou deixar meu filho, meu marido, para eu ir lá 1 hora na terapia. Às vezes a gente vai ter que deixar assim. Porque se você não deixar assim, pode ser que você tenha que deixar de outra forma. E produzir uma ética do cuidado. E para essa ética do cuidado, para a gente lidar com temas como o burnout, a gente precisa refazer uma cultura e reposicionar narrativas. Precisamos também entender que inovar com estratégia não é a gente ter um plano de saúde mental que ele não se acopla ao contexto. Eu preciso conhecer as pessoas que trabalham. Entender que a saúde mental é um elemento fundamental das práticas do trabalho. E aqui eu trago para vocês uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar, que foi participar de uma ocorrência. E eu participei de 3, não foi uma só, não. E quando eu tive essa oportunidade, foi um convite, mas assim, a situação já estava acontecendo. Estou eu aqui no canto, só tem homens aqui, eu era a única mulher do cenário, a única civil. E eu estava ali para olhar esses trabalhadores. Foi assim que eu consegui escrever uma disciplina que ela é muito bem avaliada dentro da corporação e também dentro da Polícia Penal. Porque eu fui lá escutar e sentir o que aqueles trabalhadores... Eu nunca vou sentir como eles, porque é primazia do trabalhador a sensação. É primazia da mulher o que ela sente. Então, a gente precisa conhecer, a gente não pode ter preguiça da escuta, do encontro, do chão, né? Para fechar algumas estratégias
certamente, letramento em saúde mental. Parte do que a gente está fazendo aqui é uma estratégia de letramento em saúde mental. Contextualizar as medidas, mergulhar nas situações de trabalho, legitimar os pedidos de ajuda. A gente, às vezes, não tem rede de apoio para pedir ajuda, nem na nossa colega imediata de trabalho. Validar o cuidado como um índice de valor social e uma rede de apoio do próprio gênero. Porque, sim, ter lugar de fala e ter lugar de olhar para você como alguém que te entende pode fazer muita diferença no espaço de trabalho. E aí, só para vocês terem ideia, eu coloco os alunos para que eles pensem sobre as suas histórias. E aí, por exemplo, a gente tem, esse aqui foi uma intervenção de um dos pelotões, que eles distribuíram, eles pegaram fotos de todos os alunos, cada pelotão tem ali por volta de 30 pessoas, e eles pegaram uma foto antes de ser policial e depois que entrou para as ordens ali das instituições de segurança. Vale um doce para adoçar o seu dia, a disciplina de atenção na Polícia Penal, e a gente nunca faz nada sozinha, né? E é por isso que eu aposto no nosso trabalho de formiguinha, de mulheres que vão trabalhar com confiança e colaboração. E essas são as mulheres que compõem junto comigo, né, esse desafio do limite de levar saúde mental para as instituições. Essa é a equipe de professoras que atua lá na Academia de Polícia Militar e na Academia de Polícia Penal. E essas são as profissionais, né, de dentro da instituição. Aqui tem a Capitã Giné, que está aqui. Ali, outras duas grandes parceiras que não puderam estar. Aqui embaixo, a Capitã Nájila, que também está aqui. A Graciele Soneghetti, que é diretora da Polícia Penal. E a Coronel Emília, que também não está aqui. Ela é parte das mulheres que hoje compõem a gestão da Polícia Militar. E eu posso garantir para cada uma de vocês que eu espero um dia poder apresentar várias mulheres gestoras que estarão compondo junto comigo a saúde mental de suas empresas, de suas vidas. Muito obrigada. Considerar e cuidar da saúde mental certamente é revolucionário. Obrigada. Oi, obrigada, Janice. É muito legal a gente ouvir essas coisas e vai correlacionando com outras coisas que a gente ouviu aqui. Essa coisa da saúde mental no centro, né? E me veio algumas coisas que eu tenho feito recentemente com mulheres que trabalham nas indústrias, mulheres que trabalham em profissões antes que não eram de mulheres tradicionalmente. Então, a gente tem um movimento pró-diversidade muito forte. Cíntia Molina deu aula para a gente aqui, falou muito, todo mundo comentando. Mas não é só dizer que está fazendo. Jogar essas mulheres por meio de entrada de vagas afirmativas, todo mundo está fazendo praticamente. Mas será que a saúde mental dessas mulheres está no centro, como você colocou? Porque eu já tenho estatísticas que mostram que a alta rotatividade está sendo justamente nessas vagas que estão sendo criadas. Ou seja, elas estão pedindo para sair ao primeiro momento que não são cuidadas, ao primeiro momento que não tem lugar de fala, ao primeiro momento que a saúde mental delas, né, vai embora. Se pudesse comentar um pouco, já que eu sei que o universo da polícia hoje tem muitas mulheres, né? Manu maravilhosa aqui, ó, história que eu já contei algumas vezes em todas elas, mas é muito difícil, né? Você promover a diversidade com a saúde mental. É tipo, vamos uma coisa de cada vez, mas tem que estar tudo junto. Elaine, uma coisa que é fato, independente do gênero, a gente tem uma resistência muito grande a olhar a saúde mental de uma maneira ampliada. Então, por vezes, saúde mental é pareada ao adoecimento mental. O adoecimento ele é um ponto. Estava falando com a Manu também, uma representante muito forte da instituição policial, que a gente tem milhões de coisas para acertar, milhões de coisas a serem feitas, mas milhões de coisas em todos os lugares. Então, se a gente também não comemora e não olha um pequeno passo que se torna grande, a Polícia Penal hoje, por exemplo, a DAPS, o serviço que faz o acompanhamento psicossocial,
vem a partir de um letramento inicial desses policiais para que o serviço ele seja realmente vivido. Então, uma coisa que eu trago muito hoje para o ambiente corporativo dessa experiência é que não adianta a gente fazer uma palestra em setembro só, não adianta abrir o verde, a gente faz ali uma massagem, se a gente não vai e mergulha. E, a partir de agora, isso vai dar multa. Né? E, assim, acho que algumas coisas têm que ser voluntárias, né? Tem que vir mesmo como uma ordem para que a gente possa sair do lugar de passividade frente à saúde mental. E dizer para essas mulheres que são tão dedicadas aos seus trabalhos e às suas vidas que está tudo bem a gente ser super maravilhosa, dedicada e revolucionária e adoecer. Né? Faz parte também, e cada espaço que é muito duro também tem muita possibilidade de transformação quando a gente tem rede. E se adoecer, tem que procurar o médico correto. Porque Exatamente. Ainda existe um preconceito imenso no processo de adoecimento mental, e a válvula acaba sendo qualquer outro profissional que não seja psiquiatra, por conta do estigma. Eu não levo meu filho no psiquiatra infantil, mas eu levo no neuropediatra, porque o problema é mais fácil, né? A questão do letramento em saúde mental, quando a gente, por exemplo, desenvolve cursos e voltados aí para esse plano de ação, a gente precisa explicar, por exemplo, a diferença dos profissionais e a importância de cada um deles. Porque eu tenho certeza que muita gente aqui ainda acha que cuidar da saúde mental é fazer atividade física. É se alimentar direito. Gente, isso são planos da atividade física, são espaços de atividade de cuidado em saúde mental, mas isso não é a garantia. Né? Assim como a gente procura milhões de coisas antes de chegar no espaço realmente de profissionais que vão cuidar desse adoecimento quando ele se instala. Então, até entender de adoecimento mental não vai fazer diferença só no seu espaço de trabalho, vai fazer diferença na sua vida. E às vezes a gente vai falar com uma pessoa que ela tem um déficit de atenção e hiperatividade e é um excelente profissional, mas você não está usando a estratégia correta para abordar. Isso é uma questão de liderança. Entender essa mãe que materna, essa mulher que não pode ficar depois do horário de trabalho porque ela tem que fazer o dever de casa com a criança. Isso é uma questão da vida de quem trabalha. Isso é uma questão dos espaços de trabalho. Uma coisa que eu escuto muito, Elaine, é assim, mas é subjetivo, não tem o que a gente fazer. Mentira. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas a gente primeiro precisa ter uma disponibilidade para aquilo que é um risco. Gente, Manu está me dizendo que vamos ter que acabar. Ai, fiquei tão triste, porque, gente, é um tema maravilhoso. Esse protagonismo feminino que a gente discute aqui, que a gente traz para cá, carrega esse tanto de coisa atrás, sabe? É menstruação. Eu vi a Ingrid Guimarães falando isso. É uma menstruação, é uma TPM, é um marido, é filho chorando, filho doente, é mãe que tem que cuidar, é depois a menopausa. Então, é um protagonismo feminino difícil, mas que tem evoluções. Porque tem mais mulheres trabalhando, tem mais mulheres liderando, e agora que bom ouvir que vai ter multa se não tiver o apoio para a saúde mental. De todos nós, de homens e mulheres. Né? De homens e mulheres. Então, muito obrigada. Façam as considerações finais para a gente acabar. E quem quiser depois procure as doutoras para tirar alguma dúvida. Bom, vou só falar que eu acredito que a revolução da saúde mental vai ser feita por mulheres, né? E eu espero que a gente tenha plantado aqui um lugar de acolhimento e de reconhecimento. Muito obrigada. Eu gostaria também de deixar aqui o agradecimento para a comissão organizadora pelo convite. Foi sensacional, foi muito, muito bacana. Muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada, legal. Só agradecer, gente, a minha amiga Flávia por essa realização desse evento, todas as meninas do Papo de Quinta. Vocês são demais e saibam que isso que vocês estão fazendo é uma das coisas que a doutora Janice falou, que está ligado a propósito, está ligado às nossas histórias de vidas, das nossas mães, das nossas tias. É uma família que se cria. Isso aqui é um ambiente para acolhimento de mulheres e para que as mulheres reflitam. Obrigada. Fiquei muito feliz novamente. Valeu.